A nossa palestra é sobre mapas mentais. E então, o que são os mapas mentais? É uma técnica para registrar informações e de uma forma muito eficiente. Então, para isso, só para vocês sentirem o gostinho, eu vou mostrar alguns casos de sucesso de pessoas e empresas que usam os mapas mentais. Deem uma olhada nessa foto. Vejam que interessante. Vocês estão vendo esse papel imenso? É um mapa de 8 metros de papel. É o caso mais famoso conhecido na história dos mapas mentais. É um caso da Boeing. A Boeing, quando conheceu os mapas mentais, eles desenvolveram esse mapa, que tem 8 metros de papel, para treinar engenheiros, pilotos e mecânicos. Eles gastavam muito dinheiro para treinar essas pessoas, porque vocês sabem que para treinar você tem que tirar a pessoa do trabalho, ela não está rendendo e ainda você está investindo para treinar. E depois que eles começaram a utilizar esse mapa, onde ficava claro as correlações de informações, eles registravam de uma forma muito mais interessante. Então, eles desenvolviam as competências de fazer links e de registrar informação através do mapa. E, depois de um ano de uso dessa ferramenta, eles foram computar os ganhos. E foram 10 milhões de dólares de economia em treinamento no primeiro ano de uso da ferramenta. Por isso que esse é o caso mais famoso, porque é uma economia brutal. Imagina, em um ano de uso, uma economia de 10 milhões de dólares. Então, esse caso é muito famoso, a ponto da Boeing deixar no site dela durante muito tempo essa informação. Eu não fico entrando toda hora para ver o site da Boeing, mas até pouco tempo atrás tinha um quadradinho no site, onde eles diziam dos mapas mentais e do famoso ganho de 10 milhões de dólares. Esse aqui é um outro caso famoso também. A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos utilizou, aqui está recente, mas na verdade não é recente, isso aqui é antigo. Ela utilizou os mapas mentais para controlar 1.300 aeroportos durante aqueles furacões que tiveram nos Estados Unidos, o Jeanne e Katrina. Então eles informam que a visualização das informações é muito mais clara no mapa mental. Então pensem comigo, por que eles iam escolher justamente essa ferramenta numa situação tão dramática? Em que você não pode errar a informação. Imagina, numa situação dramática, você controlar aeroporto. Qualquer erro, você está lidando com vidas. Então, foi a melhor ferramenta que eles encontraram para lidar com essa situação. Bill Gates fala muito também dos mapas mentais. E eu achei um trechinho que ele falou na Newsweek, onde ele diz que os mapas mentais podem ser usados para ajudar você a conectar e sintetizar ideias, e no final criar novo conhecimento. Então as pessoas que usam o mapa mental, elas dizem isso, que você não fica só repetindo informação. Como é uma ferramenta que vai estar trabalhando com o seu cérebro, ela vai te ajudar a criar novo conhecimento. Você vai fazer links novos e com isso criar nova informação. Então eu quis colocar ele aqui porque é diferente, né? Vocês verem Bill Gates falando isso do que só a Viviane falando isso. Então, dá mais credibilidade, não é mesmo? Esse aqui é uma chamadinha que a gente recebeu do pessoal da FGV do Rio de Janeiro, que eles utilizam os mapas mentais com o pessoal da pós-graduação de Direito, pessoal de doutorado e pós-graduação, que eles acham que também é uma das ferramentas que mais se adequa para eles para memorizar a informação. Esse aqui também foi uma chamadinha da BBC. Isso aqui, às vezes a gente tem psicólogos na palestra ou na turma de curso, eles gostam muito disso. Porque os mapas mentais, eles ajudam muito as crianças que têm dislexia. Então os psicólogos vêm buscar a ferramenta para levar, para ensinar, ajudar a criança a melhorar na escola. Porque às vezes ela não consegue ir bem no tratamento, porque ela está com a autoestima baixa por estar indo mal na escola. Então, se de um lado eles conseguem ajustar isso, aí o tratamento depois tem um bom resultado na outra ponta.
Quais as vantagens de eu utilizar um mapa mental? Ele torna o meu pensamento criativo, profundo, flexível. Ele me traz economia de tempo, de dinheiro e de papel. O tempo é assim, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas eu vou perder tempo fazendo um mapa. Mas as pessoas depois ganham muito tempo na hora de recuperar uma informação. Um exemplo assim, muito fácil de acompanhar são os estudantes de cursinho quando vão prestar vestibular. Eles normalmente têm que ler muito material, muita informação, principalmente livros que eles vão lendo durante o colegial. E aí na época de fazer o vestibular não dá tempo de ler de novo. Aí eles começam a ficar desesperados e buscar de novo informação dos livros que eles leram. Então se a cada livro que eles lessem, eles fizessem um mapa, na época do vestibular recuperavam uma única folha de papel, toda a informação de um único livro. E isso é possível, depois eu vou mostrar um exemplo bem simples, bem comum, para vocês verem como é possível. Numa folha de papel, toda a informação de um livro. O dinheiro, eu já dei esse exemplo da Boeing, mas tem outras empresas que também, inclusive, colocam no site, HP, por exemplo, ela diz a mesma coisa, que o grande ganho dela é nos treinamentos. Eles introduziram o uso dos mapas junto com os treinamentos, de forma que eles não precisam ficar reciclando tantas vezes e num tempo tão curto. Eles conseguiram ampliar o prazo de estar reciclando o treinamento depois do uso dos mapas. Ele é rápido para gerar ideias novas e é divertido, porque ele é colorido, ele tem imagens, ele tem desenhos. Qual é o mapa mental mais conhecido que existe? Todos nós já conhecemos. Ele se chama cola. Todos nós um dia já utilizamos. Tem professor que ensina aluno a fazer cola. Quem cola investe muito tempo e se dedica bastante a fazer a cola. Quando termina de fazer, ela está muito grande. Então ele refaz tudo num papel menor. Terminou de fazer, ainda não está o suficientemente pequeno. Faz a terceira vez. O que acontece quando o cidadão passou a limpo 2 vezes a cola depois de fazê-la? Ele não usa, ele não precisa mais da cola. É só uma estratégia de focalização de atenção. Ele vai para a prova e faz a prova sem abrir a cola. O que acontece com aquele que é verdadeiramente preguiçoso e nem a cola faz? Ele vai lá e xeroca a cola do colega. Não consegue usar na hora H. Não tem nem ideia se está de ponta cabeça, se está virado de lado ou de cima. Esse é o mapa mental mais conhecido. É uma forma esquemática de apresentar informações que nos ajuda no foco de atenção. Tem professor de escola de nível 2º grau que ensina o aluno a colar. Desarma completamente. Porque assim o aluno aprende. Há um tempo atrás eu vi um livro na biblioteca que era Como Fazer Cola. Sim. Né? E ele ensinava a pessoa a estudar. Né? Claro, não precisa estudar se souber fazer cola. Ou seja, já é um método de estudo. E pensando na escola, eu não sei vocês, mas eu já colei. Mas eu colei principalmente naquelas matérias que eu não gostava, que para mim tinham que descer pela garganta sem que eu quisesse. No fim, quando a gente vai para a faculdade, a gente necessita muito menos de cola, quando a gente gosta do que estuda. E na faculdade, muitas vezes, nós temos a oportunidade de conhecer verdadeiros mestres. E eu tive essa oportunidade. Era um professor, ele era livre docente na universidade, um cientista da Academia Científica Internacional,
tinha trânsito livre em qualquer universidade do planeta. Ele era tão bom que ele nem dava matérias no curso de graduação, ele só orientava mestrandos e doutorandos. Mas, como era obrigatório ele dar alguma coisa na graduação também, então ele dava matérias optativas. A gente tem que cumprir um currículo escolar e algumas faculdades oferecem opções de matérias complementares, de acordo com áreas de interesse. Então ele dava uma matéria por semestre, uma matéria eletiva por semestre. E assim ele cumpria a obrigação dele com a graduação. A gente só vai parar em matéria optativa quando gosta do assunto, quando já sabe do que se trata, ou quando ela é muito bem recomendada. Tinha um professor aqui na comunicação na USP, que ele dava aula sábado à tarde. Tinha gente pendurada nos lustres para assistir a aula dele. Sábado à tarde. Mas eu estava na física nessa época. E os meus colegas me falavam muito bem desse determinado professor. Quando a minha grade horária permitiu, eu fui lá e me matriculei nessa matéria. Eu não tinha a mínima ideia do que seria o conteúdo. Tinha um nome bem cabeludo. Chamava-se Sínteses e Aplicações de Processadores Digitais. A única coisa que eu imaginava é que tinha alguma coisa a ver com lógica computacional. E eu era bom nisso. Então lá fui eu. Na primeira aula do curso, do semestre. O professor, sala cheia, todo mundo apreensivo, sem saber muito bem o que seria. Ele chega, se apresenta, coloca no quadro qual seria o conteúdo do semestre, quais eram os critérios de avaliação, datas de provas e entregas de trabalhos. Uma aula inicial. Fala mais um pouco da experiência e do currículo dele. E um pouco adiante, muito formal, ele ia de terno e gravata nessa primeira aula. Num dado momento ele dizia: nós, da comunidade científica, que acreditamos que o homem pisou na Lua, ele fazia uma longa pausa, olhava para cada um de nós e de uma forma um pouco mais descontraída repetia: pessoal, eu digo isso, nós da comunidade científica, que acreditamos que o homem pisou na Lua, porque até hoje, isso era 1985, até hoje eu não consegui convencer a minha tia de que o homem esteve lá. Imaginem o drama existencial desse sujeito, conviver debaixo do mesmo teto com uma pessoa incrédula na ciência. Ele fizera de tudo para tentar convencê-la. Ele trazia fotos, publicações científicas, coisas que os leigos não tiveram acesso. Um dia ele conseguiu um vídeo das imagens originais. Parte das imagens que nunca passaram na televisão. Das coletas de material, das pesquisas que fizeram em solo lunar. Levou para casa e junto com a tia assistiu o vídeo. Ele meio de lado para ela, meio de costas. Ele assistia o vídeo e olhava com o rabo do olho para ela. E num dado momento ele percebeu que ela tinha um certo sorriso e uma expressão serena no rosto. E ele pensou: finalmente eu consegui. No final do filme, ela abre um largo sorriso e diz: esses meninos de Hollywood, o que eles não são capazes de fazer para nós acreditarmos num mundo de fantasias? E aquilo corroía por dentro. E ele continuou com aquela dor de não conseguir fazer com que, casa de ferreiro, espeto de pau, com que dentro da própria casa ele não conseguiu convencer a tia.
Até que depois de tamanha dor existencial, um belo dia, ele teve um insight. Algo básico que nós aprendemos desde os primeiros anos da faculdade. Mas que só a experiência ensina isso. Ele lembrou do seguinte: ele mesmo não estivera na Lua, nem dentro da cápsula espacial que alunizara, que pousara na Lua, através da janelinha a qual ele pudesse ver os primeiros homens pisando na Lua. E tal qual reza o pensamento científico, ele não pudera comprovar através da própria experiência que o homem fora à Lua. Nesse momento, todo o sofrimento se dissolveu. Porque ele chegou à conclusão naquele momento que ele tinha escolhido acreditar nessa história. Eu tenho que confessar a vocês que eu, tanto quanto ele, que eu considero um grande mestre, eu acredito que o homem pisou na Lua. Mas se amanhã ou depois desmascararem isso como a maior farsa da ciência do século XX, eu não vou sofrer nem um pouquinho. Porque hoje eu sei, graças a ele, que isso foi apenas uma escolha. E eu digo isso porque quando nós tratamos da ciência, nós devemos levar em conta de que a ciência não traz a verdade. Ela traz o que o conhecimento humano mais conhece até o momento atual a respeito da verdade. E a verdade que nos interessa aqui começou a ser descoberta e pesquisada mais regularmente a partir do final dos anos 60 da década de 70. Quando os pesquisadores na Califórnia conseguiram mapear o funcionamento do nosso cérebro. Inicialmente, eles estudavam as pessoas que eram vítimas de acidentes, vítimas de doenças nas quais perdiam partes da massa cerebral e ainda assim sobreviviam. E os cientistas notaram que essas pessoas que perdiam partes do cérebro, perdiam junto com elas algumas competências, algumas habilidades. Pessoas que tinham derrame, por exemplo, podiam esquecer um aneurisma, podiam esquecer uma determinada língua, às vezes a língua materna, não sabiam mais fazer contas, não lembravam mais de determinado assunto. E esses estudos então se intensificaram a partir da década de 70, onde eles começaram a mapear as funções cerebrais. E eles chegaram a alguma coisa muito interessante. Eles descobriram que cada um dos nossos 2 hemisférios cerebrais possui funções distintas. Complementares, mas distintas. E nessa descoberta, que muito do que foi feito a respeito dos mapas mentais se tornou possível.